5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Mesmo sem te ver, acho até que estou envolvendo. E quem pediu a música de hoje foi o Sérgio Coimbra, da Praia da Redinha. Natal, obrigado, Rio Grande do Norte. Tá aí, Sérgio Coimbra, a música que você pediu. Aí, você também pode fazer como o Sérgio. Entrou aqui, ó, no nosso canal, se inscreveu, pediu a sua música. E hoje nós estamos comemorando a incrível marca de 9.780 visualizações. Então, bata inscrição, meu filho. Dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de segunda série, turma de história. Hoje nós vamos fazer a correção da prova de terceiro bimestre. Então, caneta e papel na mão, vamos anotar as questões. Vamos lá. Pedir a vocês que lessem a prova, né, inteirinha, ficassem com calma. Uma questão responde a outra. Isso, uma questão pode vir a responder a outra, melhor colocando. O modelo que está sendo feito aqui é o modelo que vocês vão encontrar aí pela frente. Questões do Enem, questões do ENAD, e concursos públicos, e por aí vai. Sempre com uma questão absurda, e algumas questões aí que pode ter algumas pegadinhas, então tem que ter muita atenção. Então, prepare o seu coração. É hora de separar os meninos dos homens. Não, isso é só para o UFC. Eu acho que eu já falei isso. Vamos lá, então. Primeira questão. O que a história registrou como episódio? Não se esqueça que nós estamos corrigindo a prova, que o nosso tópico foi a Guerra Fria. Nós falamos sobre o antes, o durante e o depois. Legal? Vamos lá, então. Podia esquecer de dar esse recado. Vamos lá, então. O que a história registrou como episódio conhecido a Guerra Fria, onde uma polarização gerou um conflito político e ideológico entre as duas nações e seus respectivos blocos, cada qual defendendo seus interesses e sua ideologia. Então, o que foi a Guerra Fria? Que está perguntando aqui, tá? Primeira questão, letra A, diz assim: um acontecimento que ocorreu entre 2021, opa, a questão absurda é essa, 2021 nem chegou, não é para marcar essa, e 2022, e marcou a polarização do mundo em dois blocos, onde um era liderado pelos norte-americanos e outros pelos soviéticos. Errou a data aí. A letra B diz assim: um acontecimento que ocorreu entre 1500 e 1501, aí está mais para o achamento do Brasil, e marcou a polarização do mundo em dois blocos, onde um era liderado pelos norte-americanos e outros pelos soviéticos. Também está errado, né? A letra C diz assim: um acontecimento que ocorreu entre 1947 e 1991 e desmarcou a polarização do mundo de dois blocos para apenas um, onde era liderado pelos norte-americanos apenas. Claro que não. A letra D diz assim: dois acontecimentos, a Guerra Fria, né? Dois acontecimentos complicou, que ocorreram em 1947 e outro em 1991, e marcou a polarização do mundo em dois blocos, onde um era liderado pelos norte-americanos e outros pelos soviéticos. Também não, porque foi um acontecimento, né? A letra E, só sobrou essa, então só pode ser essa. Um acontecimento que ocorreu entre 1947, ou seja, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e 1991, quando se encerrou, né? E marcou a polarização do mundo em dois blocos, onde um era liderado pelos norte-americanos e outros pelos soviéticos. Questão facílima. A número 2 diz assim, está balançando a cabeça aqui dizendo que não está facílima não. A 2 está fácil, a 1 não. Então tudo bem, vamos concordar com ela.
Questão 2. A Guerra Fria foi iniciada, acabei de falar, logo após a Segunda Guerra Mundial. E ao final desse conflito, quais foram os países que saíram como as duas grandes potências mundiais? E essa situação contribuiu para o surgimento de um cenário de polarização. A letra A diz Brasil e Argentina. No Rio não, teve gente que marcou isso. A letra B diz Estados Unidos e Ucrânia. Também não. A letra C, Estados Unidos e Rússia. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no caso. Tá certo. E a letra D, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e França. Tá errado. E a letra E, Estados Unidos e Portugal. Ora, pois, não. Então, a número 2 é a letra C. A 3 diz assim, ó. Segundo disse um importante historiador, a guerra consiste não só na batalha ou no ato de lutar, mas num período de tempo em que a vontade de disputar pela batalha é suficientemente conhecida. De quem é essa frase? Então, a primeira questão eu coloquei, a primeira letra eu coloquei Thomas Hobbes, é a resposta certa. A B, Ricardo Pereira Passos. Ricardo é um gênio, meu professor, meu amigo, meu grande mestre, mas não foi o Ricardo Pereira Passos. A letra C diz André Oliveira Neto. Bom, quem conhece meu filho sabe que ele não diria isso. A letra D diz Thomas Jefferson. Também não, né? E a letra C, Thomas Miller. Não ri que teve gente que marcou Thomas Miller. Thomas Miller é aquele cara que é bom de bola. Então, a 3, letra A. A 4, considera-se que a Guerra Fria teve seu início por meio de um discurso realizado por Harry Truman no Congresso americano em 1947. Nesse discurso, o que o presidente dos Estados Unidos solicitava? Bom, a letra A diz, uma guerra para destruir totalmente o comunismo que assolava a Europa. Lógico que não. A letra B diz, verba para combater o avanço do que ele chamou de capitalismo na Europa. Se ele era capitalista, não tem como, né? Letra C, verba para combater o avanço do que ele chamou de comunismo na Europa. Perfeito, essa questão. Letra D, verba para auxiliar no avanço do que ele chamou de comunismo na Europa. Também está errado. E letra E, verba para comprar o que ele chamou de comunismo na Europa. Isso aí está absurdo, né? Então, número 4, letra C. 5. A doutrina Truman foi a ideologia que englobou as medidas realizadas pelo governo americano para conter o avanço do comunismo, entre aspas, né? Comunismo na Europa. Uma das etapas dessa doutrina foi o Plano Marshall, o plano de recuperação da Europa. A Europa tinha sido destruída pela guerra, né? Qual era o objetivo desse plano Marshall? A primeira diz assim, aumentar a influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na Europa? Lógico que não. Letra B, aumentar a influência americana na Europa. Essa é a questão certa. A letra C, aumentar a influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas nos Estados Unidos. Está errado. E a letra D, diminuir a influência americana na Europa. Claro que não. E a letra E, aumentar a influência americana na Eurocopa. Olha a pegadinha aí. Então, número 5, questão, a letra B. 6. Dentre as características da Guerra Fria, olha aí, 1947 a 1991, o que podemos destacar como a grande marca mostrada na videoaula, onde o Muro de Berlim foi o símbolo dessa polarização. Presta atenção. A A diz, a polarização por meio de 2 blocos, um sob influência americana e o outro sob influência sueca. Lógico que não. B, a polarização por meio de 2 blocos, um sob influência americana e outro sob influência soviética. Perfeita, essa é a resposta. A C diz, a polarização por meio de 2 blocos, um sob influência americana e outro sob influência brasileira. Lógico que não. D, a bipartidarização por meio de 2 partidos, um socialista e outro comunista. Lógico que não. E a letra E, a polarização por meio de um bloco, sob influência americana. Você está polarizando, não tem como ser um, né? Então, a 6 é a letra B. 7. Em relação à interferência estrangeira, onde Estados Unidos e Rússia realizaram, ao longo dos anos da Guerra Fria, uma série de interferências em nações estrangeiras como forma de garantir seus interesses, o que ocorreu no Brasil. Eu já vi professor aí de universidade falar que os Estados Unidos não se metem em coisa nenhuma fora do país deles. Que triste. Bom, alternativa A, os americanos anularam o golpe
de 1º de abril de 1964? Não. B. Os americanos lutaram contra o golpe militar de 1º de abril de 1964? Também não. E a letra C, número 7, isso. Os americanos apoiaram o golpe militar de 1º de abril de 1964. Certinho, os americanos apoiaram. Teve até aquela operação que eles deslocaram lá, eu falei na videoaula, deslocaram os navios dele, a frota americana que estava no Caribe, foi para a costa do Brasil. Se tivesse alguma interferência, eles estavam prontos para agir. Então, isso prova a interferência deles. E a letra D, os americanos não se posicionaram em relação ao golpe militar de 1º de abril de 64. Claro que não. 7, letra C. Também tem a letra E. Os soviéticos apoiaram o golpe militar de 1º de abril de 1964. Nada a ver. Número 8 diz assim: como ficou conhecido o momento de maior tensão em toda a Guerra Fria? Qual foi o país que havia passado por uma revolução nacionalista, que aí gerou campanhas de alfabetização em massa, cuidados de saúde, que foi implementado para toda a população, em matéria de meios de produção e a nacionalização de bancos, que gerou um profundo ódio dos Estados Unidos. A letra A diz assim: a crise dos mísseis, olha a pegadinha, e aconteceu em Cuba em 1962. Crise das mísseis, melhor colocando. Imagina, as mísseis começaram a brigar e tal. Nada disso, é uma pegadinha. A letra B diz assim: a crise dos minis, e aconteceu em Cuba, 1962. Errado. Letra C, a crise dos mísseis, e aconteceu no Japão em 1962. Claro que não. E a letra D diz assim: a crise dos mísseis, e aconteceu em Cuba em 1962. É essa a alternativa. E a letra E diz: a crise das massas, e aconteceu na Itália em 1962. A número 8, letra D. 9. Baseado na suposição de que só o medo da destruição mútua e inevitável impediria um lado ou outro de destruir todo o planeta, foi utilizada uma sigla. Estava até escrito no quadro. Você saberia dizer qual foi essa sigla e o que ela significava? Letra A diz: ONU, Organização das Nações Unidas. Tem nada a ver com destruição, né? OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Também não. C, Comecon, Conselho para a Assistência Econômica Mútua. Lógico que não. D, MAD, ou MAD, das iniciais da expressão em inglês, Mutually Assured Destruction. Essa é a questão. E a letra E, ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. Então, 9, letra D. E a questão 10, última questão: com a economia da União Soviética entrando em crise devido à falta de ações do governo soviético para dinamizar a economia do país, os indicadores sociais do país começaram a cair. A disparada do valor do petróleo criou um clima de falsa prosperidade que impediu que reformas na economia acontecessem, e a guerra do Afeganistão, além do acidente nuclear que aconteceu em Chernobyl, contribuíram para o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pois impuseram pesados gastos a um país com uma economia já fragilizada. O último presidente soviético, Mikhail Gorbachev, começou a realizar reformas de abertura do país para o Ocidente, principalmente na economia, que levaram ao desmantelamento da União Soviética. A pergunta é: quais foram essas medidas econômicas e políticas adotadas com o objetivo de modernizar o mercado econômico soviético e possibilitar a abertura política? A letra A diz: apenas a glasnost. Se eu estou perguntando quais foram, essa está errada. Apenas a perestroika? Claro que não. Letra C, glasnost e Petkovic. Petkovic é aquele cara bom de bola. Também não. Letra D, glazurite e perestroika. Olha a pegadinha aí. Glazurite, acho que é marca de brinquedo. E a letra E, glasnost e perestroika. Então, número 10, a questão é a letra E. Agora eu gostaria de deixar os parabéns para toda a turma, mas em especial para 2 alunos que gabaritaram a prova. São eles: José Ribeiro dos Santos e Daniel Pérez. Parabéns especial para vocês.
Não se esquecendo que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena. Eu deixo um beijo no fundo do seu coração. Peço que tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu redor. Fiquem bem e até a próxima.